Querido amigo e querido irmão, que a paz do Senhor Jesus Cristo habite em seus corações e sejam bem-vindos ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. E o título desse conteúdo que vamos agora aqui juntos meditar e estudar na palavra do Senhor, o título é esse: a grande importância do seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Vamos orar nesse momento no nome de Jesus. Santo e eterno Deus, agradecidos somos por mais uma vez e por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar a tua palavra. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo para saber interpretar a tua palavra. Abençoa a todos, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10 e o versículo 20. Diz ali, meus queridos, que Jesus contemplou os seus discípulos vindo de uma missão. Ele ali escolheu os 70 para pregar as boas novas e deu-lhes poder para expulsar demônios e até curar. Jesus escolheu 70 discípulos para uma missão e eles cumpriram com a missão e eles ficaram felizes ao ver os espíritos maus, demônios, obedecer a sua voz através do nome de Jesus. E Jesus, vendo eles, vindo todos felizes, alegre, Jesus falou para eles o seguinte: alegrai-vos, não por essas coisas só, mas alegrai-vos, por vossos nomes está escrito no livro da vida. Queridos, que texto forte, que texto solene. Jesus vê os seus discípulos vindo alegre de uma missão, feliz, porque cumpriu, porque os demônios os obedecia no nome de Jesus. E eles ali todos empolgados, felizes, Jesus falou para eles: não só se alegrai-vos com isso, mas alegrai-vos muito mais com os vossos nomes está escrito no livro da vida. Queridos amigos, se eu e você faz o trabalho de Deus e tem êxito na obra de Deus, é de grande importância a gente ficar feliz? Sim, é de grande importância a gente se alegrar, é muito bom, mas devemos se alegrar muito mais se eu e você tem certeza e convicção de o seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Isso é de grande importância para a sua vida e para a minha. Você tem certeza? Eu faço uma pergunta agora. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Vamos meditar sobre isso aqui. Queridos, no livro de Filipenses, capítulo 4 e o versículo 3, Paulo, ele tinha certeza que os nomes dos seus companheiros, dos seus ajudadores ali na obra de Deus e de seu nome, ele tinha certeza que estava escrito no livro da vida. E no livro de Apocalipse aqui, capítulo 20 e o versículo 15, Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 15, diz lá que se alguém não estiver escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Olha a importância do seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Se eu e você não for achado escrito ali o seu nome e o meu no livro da vida, seremos lançados no lago de fogo. E no livro aqui, meus queridos,
de Daniel, capítulo 12, e o versículo 1 diz lá que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Um tempo de angústia, meus queridos, como nunca houve. E só, meus queridos, quem será livrado e salvo desse tempo de angústia será aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida. Queridos e amigos e irmãos, é de grande importância o seu nome e o meu. Nós temos a certeza, a convicção que estamos com o nome escrito no livro da vida. Lá no livro de Daniel, como eu falei, capítulo 12, o versículo 1, vai haver um tempo de angústia como nunca houve aqui na terra. Um grande sofrimento aqui na terra. E todos aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida serão protegidos pelos anjos de Deus e pelo próprio Deus. Que maravilha, meus queridos, é eu e você ter a certeza dos nossos nomes está escrito no livro da vida. E eu quero aqui meditar num homem, aqui vamos falar da vida dele um pouquinho, que ele tinha uma convicção, uma certeza que o seu nome estava escrito no livro da vida. Esse homem, ele tinha uma intimidade com Deus. E olha como foi a história dele nessas condições que ele criava, que o seu nome estava escrito no livro da vida. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele falava com Deus face a face. E sabemos que esse homem é Moisés. Olha a história, que história bonita aqui, que amor profundo Moisés tinha pelo aquele povo de Israel. E olha o que é que diz aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, e o versículo, vamos ler aqui do versículo, a partir do versículo 30, e depois o 31, e depois o 32 e o 33, ok? Olha o que diz aqui essa história, que história muito importante para nos comprovar que devemos ter certeza do nosso nome escrito no livro da vida. Diz aqui que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um terrível pecado, mas eu subirei novamente ao Senhor e talvez consiga obter o perdão pelos pecados de vocês. Moisés contemplou o povo de Israel adorando um bezerro. E ali sabemos que a apostasia se enraideou ali no arraial de Israel. O povo de Israel, ali através de Arão, ali ele construiu um bezerro de ouro. O povo ali fizeram orgia, sexo, perverteram a sua vida ali, adorando aquele bezerro de ouro. E foi uma grande apostasia sobre a nação de Israel. E quando Moisés contemplou aquilo ali, meus queridos, ele ali desejou ali, realmente ficou irado ali com o povo de Israel, mas ele, com tanto amor que ele tinha ao povo de Israel, ele disse: eu subirei novamente à montanha, ao monte, e ali vou clamar ao Senhor, talvez ele perdoe os seus pecados. E Moisés foi. E Moisés voltou ao Senhor e disse, e lá ele perante o Senhor disse assim: o povo cometeu grande pecado, Senhor, fazendo deuses de ouro para adorar. E aí Moisés, ele ali intercedendo pelo povo, diz assim, no versículo agora 32, mas agora lhe imploro, perdoe os pecados deles, Senhor. Perdoe os pecados deles, se não peço, Senhor, que me risque o meu nome do livro da vida. Queridos,
eu vou dizer uma coisa aqui para você e para mim de grande importância. Como Moisés tinha amor pelo aquele povo. É esse amor que eu e você deve ter pelo pecador. É esse amor que eu e você deve ter pela obra de Deus. Com a verdade na mão, pregando para o mundo, alertando aí o pecado que está sobre o povo e que eles se convertam. Moisés amava aquele povo de Israel tanto, de uma forma tão grande, que ele pôs a sua vida, meus queridos, espiritual, eterna, na mão de Deus agora. Intercedeu pelo aquele povo o máximo que estava ao seu alcance. Moisés disse para Deus: Senhor, peço que perdoe os pecados desse povo. Porque se o Senhor não perdoar e for destruir ele, eu prefiro que o Senhor também me destrua e risque o meu nome do livro da vida. Moisés, meus queridos, tinha uma certeza do seu nome escrito no livro da vida. Que maravilha, que graça! Moisés, meus queridos, ele tinha uma convicção do seu nome estar escrito no livro da vida. Mas no versículo 33, olha o que Deus respondeu para Moisés. Disse assim Deus para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus, ele só risca o seu nome e o meu do livro da vida se eu e você pecar contra ele. E esse pecado, meus queridos, ele não tem diferença se é grande, se é pequeno, se é um pecado de escândalo, se não é. Qualquer pecado que você cometer, você está passando ser apagado o seu nome do livro da vida. Tome muito cuidado. Quando Deus falou, só riscarei do meu livro e do livro da vida aquele que pecar contra mim, Deus quis dizer o seguinte para Moisés: todo aquele que tiver um pecado acariciado na sua vida e não quer confessar, não quer se entristecer por ele, não quer se arrepender e abandonar, esse eu riscarei do nome dele do livro da vida. Queridos, qualquer pecado que seja que você tem na sua vida, que não abandona, que não confessa e que não se arrepende, Deus pode riscar o seu nome do livro da vida. Porque quando Deus falou isso para Moisés, Moisés já tinha pecado. Ele matou aquele egípcio. Então ele já tinha pecado, mas ele se arrependeu. Queridos, o pecado, ele destrói o ser humano. O pecado, ele é um câncer. Ele vai comendo a sua espiritualidade no silêncio. E se você não pede perdão, não confessa e não se arrepende e não deixa, ele pode te destruir. O problema maior do ser humano não é o pecado que ele comete. O problema maior do ser humano é ele não se arrepender, é ele não confessar, é ele não deixar e não voltar a ser uma pessoa arrependida completamente e nova pessoa perante Deus. Queridos, o pecado, ele enraizou em nossas vidas, sabemos disso. Isso aí é uma natureza que já nascemos com ela. Mas se eu e você procura evitar de pecar, e quando cair, lá em João 2, lá diz que filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia vos pecar, temos um advogado que é Cristo Jesus. Queridos, o pecado na vida do cristão tem que ser como um acidente, como uma coisa que aconteceu, que como um acidente, e ele recorrer ao nosso Senhor Jesus como intercessor nosso que ele é, aí sim seremos purificados, seremos perdoados. Agora o pecado em nossas vidas não tem que ser como um vício, como uma coisa que faz parte da nossa vida.
porque senão o seu nome e o meu pode ser riscado do livro da vida. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu só risco do meu livro aquele que pecar contra mim, é porque o seu pecado que você cometeu, você não se arrependeu, não confessou, não abandonou e não ficou triste por ele. E isso traz uma grande consequência para a sua salvação. Você pode se perder. Então, meus queridos, o pecado na vida do cristão é por um acidente. Pecou, houve aquele acidente. Então agora eu devo reconhecer que pequei, confessar, abandonar e se arrepender e não voltar mais atrás. Então esse é o segredo de uma vida santificada perante Deus, que ele não vai riscar o seu nome e o meu do livro da vida. Agora, se eu e você tiver um pecado que acaricie ele, que conviva com ele todos os dias e não quer abandonar, e não quer confessar, e não sente tristeza, e não se arrepende, e gosta de praticar, talvez o seu nome e o meu, nesse momento, pode estar sendo riscado do livro da vida, apagado. Queridos, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque vamos entender completamente a importância do seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Abra vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 27. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 27. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor. Nos diz aqui o seguinte: nenhum mal será permitido entrar nela. Que mal é esse? Nenhum pecador, nenhum que pratica o pecado será permitido entrar na cidade santa. Ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Senhor Jesus. Queridos, nenhum mal entrará na cidade santa, porque se entrasse, Satanás se levantaria de novo. Nenhum mal, nenhum pecado, nenhum enganador, nenhum imoral, nenhum adúltero, nenhum que pratique iniquidade entrará na cidade santa. Mas todo aquele que estiver escrito com o seu nome escrito no livro da vida, esse vai entrar na cidade santa. Louvado seja Deus. E ainda aqui no livro de Apocalipse, meus queridos, capítulo 20, do lado do 21, capítulo 20, o versículo 15, diz assim: e se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Foi o que eu citei agora de pouco aqui. Se o seu nome ali não estiver escrito no livro da vida, meu querido, e meu irmão, meu amigo, você será lançado no lago de fogo. Por isso que é de grande importância nós aqui na terra, a gente fazer de tudo, nós que somos cristãos, preservar o nosso caráter, não viver no pecado, para nosso nome ser conservado no livro da vida, meus queridos. E ainda aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 8 diz assim, olha: e toda a humanidade cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, esses vão adorar a besta. Toda a humanidade cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, vão adorar a besta. Por isso que o nosso nome, eu e você tem que ter convicção, certeza que está escrito no livro da vida, meus queridos, porque senão a gente estamos perdido.
perdidos, meus queridos. E diz aqui no capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 5, diz assim: todo aquele que vencer será vestido de vestidos brancos, vestiduras brancas. Eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e os reconhecerei perante o meu Pai e os anjos. Todo aquele que vencer o pecado, foi como eu falei, todo aquele que vencer toda a tentação, toda a provação, todo o pecado, todo aquele que vencer tudo que vier sobre ele, que atinja a sua vida espiritual, que impeça dele ter uma comunhão com Deus e impeça dele ter a salvação, Jesus vai vesti-lo de vestidura branca, de justiça, de santidade, e ele será proclamado, o seu nome será falado, será aprovado perante Deus e perante os anjos. Mas no livro aqui de Mateus, capítulo 10, e o versículo 32 e o 33, diz lá, meus queridos, que aquele que não confessar Jesus aqui nesse mundo, Jesus não o confessará diante de Deus e dos anjos. E aquele que negar, Jesus negará ele diante de Deus e dos anjos. Então aqui está comprovado, mostrando na palavra do Senhor, Mateus 10, 32 e 33, que se eu e você não fizer por onde para representar Cristo aqui na terra e refletir o caráter de Cristo, ele vai negar o seu nome, será apagado do livro da vida e ele não vai confessar o seu nome perante Deus e os anjos. Pelo contrário, ele vai excluir o seu nome do livro da vida. Ó, queridos, como é de grande importância o seu nome e o meu está escrito no livro da vida. E eu quero ler aqui uns textos do Espírito de Profecia, como é importante o seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Presta atenção agora, meu querido, o que está escrito aqui, o que a pena inspirada, usada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, aqui ela escreveu, é a palavra de Deus, o que ela diz sobre esse assunto. Ela diz o seguinte aqui, olha: Deus julga todo ser humano de acordo com sua obra. Nós vamos ser julgados de acordo com a obra que praticamos. Ele não só julga, mas avalia dia a dia, horas e horas, nosso progresso em fazer o bem. Deus julga não só nossas obras, mas como avalia também nossas vidas. Ele observa. E diz aqui: quando nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E ali é escrito no livro da vida do Cordeiro nosso nome, e ali permanece até o tempo do juízo investigativo. Isso aqui está escrito, meus queridos, no comentário bíblico, que é na página 11.004, que é o comentário bíblico, vamos ver aqui o volume 7, que é de Filipenses a Apocalipse. Você que é adventista, que tem o comentário bíblico, confira aí. Deus conserva nosso nome até ali no juízo investigativo. Por que, irmão João? Que Deus mantém o nosso nome até no juízo investigativo. Vamos aqui relembrar aqui o assunto do juízo investigativo, meu querido. Muito bem. O juízo investigativo começou em 1844, no dia 22 de outubro. Ali começou. Muito bem. Começou pelos mortos. Quem foi o primeiro homem que morreu aqui na terra? Foi Abel. Começou em Abel, ali, na vida de Abel,
o juiz investigativo. E vem sucessivamente de geração em geração. Pode ser, eu não estou aqui falando porque a Bíblia e o espírito de profecia não revela que já está pelos vivos o juiz investigativo. Mas vamos supor, se, é um se, irmãos, entenda bem, se está pelos vivos e começou pelos mortos, sabemos disso. Se já está pelos vivos e já foi julgado os mortos, aqueles que praticaram as suas obras, os mortos, que já foram julgados, se já foram e já está pelos vivos. Aqueles que foram julgados, o seu nome, se foi reprovado, serão apagados. E aqueles nomes que foi aprovado serão ali contido e continuará, e eles estão selados para a volta de Cristo Jesus. Muito bem. Se já está pelos vivos, meus queridos, o seu nome e o meu pode estar passando perante Deus. E está escrito o seguinte, que aceita-se nome e rejeita-se nome. E o que está escrito aqui é o seguinte, que nossos nomes continua escrito no livro da vida até o juiz investigativo, porque se caso há pecados que eu e você não se arrependeu, que não confessou e não abandonou, e passar em revista na presença de Deus o seu nome e o meu, e ali constar que eu e você praticou pecados, obras más, ele vai apagar o seu nome e o meu do livro da vida. Queridos, isso é muito solene, isso é muito forte. Por isso que eu e você tem que fazer uma avaliação espiritual, uma análise nas nossas vidas todos os dias e orar a Deus e clamar e fazer essa indagação dentro de nós. Senhor, será que meu nome está escrito no livro da vida? Senhor, me dá essa certeza, essa convicção. Me avalia, Senhor, me ajuda a eu avaliar a minha vida e abandonar os erros que há na minha vida. E diz aqui, meus queridos, que quando ele conserva os nossos nomes escritos ali nos livros de registro no céu, até no juiz investigativo diz aqui, ó, então se fará, olha bem, então se fará chamada do nome de cada indivíduo e será examinado o seu registro por aquele que declara, conheço as tuas obras. Se naquele dia se verificar que não houve arrependimento, como eu falei, irmãos, completo de todas as nossas más ações, nosso nome será apagado do livro da vida e nossos pecados permanecerão contra nós. Meus queridos, isso é solene, isso é tremendo, isso aqui nos chama atenção. Para quê? Nós estamos nos últimos dias da vida terrestre aqui. Nós somos a última geração nesse globo aqui nessa terra. Precisamos cada dia clamar, pedir a Deus misericórdia, que nos perdoe, que a gente possa abandonar nossos pecados, porque senão nossos nomes serão retirados do livro da vida. Eu não estou aqui colocando medo em você, meu querido irmão, meu querido amigo, mas essa é uma realidade. Se o juízo investigativo já está pelos vivos, você está sujeito a ser selado para toda a eternidade e ser salvo, ou está sujeito a você ser excluído o seu nome do livro da vida? Porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele é soberano, Ele sabe tudo. Ele sabe as suas obras, o que você pratica na calada da noite, no dia, os seus pensamentos, o seu coração, sua mente. Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem no seu corpo. Ele sabe, irmãos, até o que você faz na calada do seu íntimo. Então, se eu e você não tiver cuidado, não tiver uma vida santificada, consagrada a Deus, Ele pode retirar o seu nome do livro da vida. E diz aqui, meus queridos, ainda, olha o que está escrito
no livro Grande Conflito, na página 483. Diz aqui, na página 483, Grande Conflito, página 483. O título aqui é, olha o título, O Grande Juízo de Investigação. Pega o seu Grande Conflito, leia nesse título aqui todas as páginas que contém esse assunto, que você vai ver como é sério. O seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Devemos avaliar nossas vidas todos os dias, porque é de grande importância. O seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Diz aqui o texto, 483, quando alguém tem pecado que permanece nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e os relatos de suas boas ações apagados do livro de memória de Deus. O Senhor declarou a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E diz o profeta Ezequiel, meus queridos, ele diz o seguinte, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará mais memória. Ezequiel 18, 24. Irmãos, se eu e você, hoje que é justo, se desviar dos caminhos do Senhor, voltar a praticar pecados e não se arrepender, será apagado o seu nome e o meu do livro da vida, e não vai haver mais memórias das nossas obras, e nossos pecados continuarão ali escritos para testificar contra nossas vidas. Isso é sério, meus queridos, isso é muito solene, isso é tremendo. O seu nome e o meu temos que ter certeza, temos que ter a certeza, irmãos, que eles estão ali escritos no livro, lá nos céus. E diz aqui ainda, meus queridos, a obra de cada homem, na página 482, passa em revista perante Deus e é registrada pelas suas fidelidade ou infidelidade. Nossos atos é registrado no livro da vida, ou pela fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos registros do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta e todo dever não cumprido e todo pecado secreto. Isso não é brincadeira não, meus queridos. Por isso que esse canal, ele traz a verdade, a luz da verdade para o mundo. Isso deveria ser pregado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso deveria pregar para os membros. Há um momento solene que a gente vive hoje. É o momento que Jesus está intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Agora é um momento de graça que temos para manter nossos nomes escritos no livro da vida. Se nós não aproveitar esse momento de graça, no momento que Jesus falar está feito, está consumado, não há uma segunda chance. E você, o que está fazendo com o seu nome? Será que você está jogando o seu nome por terra, na lama? Está vendendo ele para Satanás com pecadinhos, coisas que prejudicam a sua vida espiritual? Não brinque, minha irmã e meu irmão, com a salvação. A salvação é de graça. A salvação, ela é de graça. Jesus nos concedeu ela. Agora, ela tem condições, ela é condicional. Eu e você tem que praticar obras boas para que eu e você, com os nomes lá escritos no livro da vida, não sejam apagados. E todo ato secreto, todo pecadinho que você não confessa, não se arrepende, ele pode ser contra você e o seu nome ser apagado do livro da vida. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo
para nossos nomes ser conservados no livro da vida. Você acha que com seu nome ali num livrinho da igreja, você acha que você seguindo tradições dentro da igreja, rotina de ir nos cultos e fazendo uma adoração ali artificial, você acha que você está salvo? Como é sua vida durante a semana? Como você se veste? Como você come? Como você se comporta na sociedade, nos seus negócios? Como você vive no seu lar, com a sua família e seus filhos? Você tem dado testemunho? Você tem dado exemplo de vida de cristão para que seu nome não seja apagado do livro da vida? É uma pergunta que eu faço. Faça uma indagação dentro de si, da sua alma. Responda para você mesmo. Acorde, meu irmão. A apostasia, a lentagia, aqui está dentro da igreja, está destruindo almas. E os pastores, a liderança, os membros estão dormindo. Eles nem imaginam que pode o seu nome ou o meu, eu não imagino. Devemos imaginar isso, irmão, que pode estar sendo apagado no livro da vida. O momento é esse da gente clamar, de implorar a Deus o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que nossos pecados sejam perdoados e devemos viver em novidade de vidas. Muitos adventistas se batizam há 20 e 30 anos dentro da igreja, não vivem novidade de vida, continua naquela vida mesquinha de pecados que não quer abandonar. E agora, meus queridos, quando eu surjo aqui com esse canal pregando a verdade, ainda diz que eu sou perseguidor da igreja, ainda diz que eu sou criticador e ainda fala que eu estou apostatado. Você pode transgredir o sábado, você pode comer derivados que contêm carne de porco, você pode tomar café e Coca-Cola, você pode fazer qualquer coisa, você não está apostatado. Mas se você pregar a verdade, você é um perseguidor, você está apostatado e ainda você é um herege e está contra Deus e contra a igreja. Não dá para entender, irmãos. O certo virou errado e o errado virou certo. A mentira é verdade hoje e a verdade é mentira. Esses líderes frouxos, esses pastores que têm teologia, que vivem negando a palavra de Deus, cuidado, meus irmãos. Seu nome pode ser apagado do livro da vida. Esses dias aqui, Rodrigo Silva lançou uma matéria aqui desmoralizando, pisando nos testemunhos, nos espíritos de profecia. Esse tem salvação, esse não tem. Ele dizia assim, esse tem doutrina, esse não tem. Esse tem princípios, esse não tem. Se você quiser crer na profetisa Ellen White, creia, senão não é necessário, não é obrigado. Irmãos, eu não creio em Ellen White. Ela morreu, está morta, está na sepultura. Eu acho que nem ossos dela tem mais. Eu creio no que ela escreveu, é o que está escrito, é o que ela escreveu, a palavra do Senhor. Como é que vem um homem influente, um homem sábio, doutor, não só de uma teologia, de várias teologias, vim falar que não devemos crer, não é obrigado crer nessas palavras, que é o espírito de profecia que Deus deixou para a sua igreja. Como que pode uma igreja que foi privilegiada de receber a verdade, de ter as verdades que ela tem, agora negar, meus queridos? Agora vem, irmãos, criticar. Irmãos, quer me criticar? Me critique à vontade. Me chame de apostatado, de acusador de igreja, que estou falando mal. Mas é a verdade que eu falo e vou morrer falando a verdade. Goste quem quiser. Quem não quiser, saia do canal. Não se inscreva. Mas aqui tem a verdade. E se eu não pregar a verdade, quando o meu nome for passado no livro da vida ali, das minhas obras, meu nome será apagado. Você está sendo um covarde ou está sendo um homem cristão verdadeiro? Eu quero ser um homem verdadeiro, irmãos. Pelo amor de Deus,
pela misericórdia de Cristo Jesus, seja um cristão verdadeiro, não seja um cristão só de nomes, nominais, cristãos que negam Jesus aí fora. Leia lá em Mateus 10, 32 e 33. Está lá, aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai e os anjos. Leia lá no livro de Apocalipse 3, 5, o que está escrito lá. Aquele que for achado escrito o seu nome no livro da vida, vestirei ele com todas as vestiduras do meu poder, ele será justificado, selado, e seu nome não será apagado. Queridos, o que a gente está fazendo? O que eu ouço é, meus amigos, irmão João, a fama do senhor é que está falando mal da igreja. Irmão João, o senhor está sendo um perseguidor da igreja. Perseguidor? Está aqui, irmãos. Então, acuse a pena inspirada que escreveu isso aqui. Ela, se ela estivesse viva hoje, a igreja crucificava ela, igual os judeus naquele tempo, a religião crucificou Cristo. Queridos, eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou acusando a igreja, condenando a igreja, não estou criticando, não estou perseguindo ninguém. Eu estou tentando te alertar. O teu nome está escrito no livro da vida. A partir da hora que você batizou-se, aceitou a Cristo, você tem uma responsabilidade de conservar o seu nome escrito no livro da vida. Não pense que Jesus morrendo na cruz, a sua graça é o suficiente. Entenda o que eu quero falar. Eu não estou desmerecendo a graça de Cristo, nem a sua morte. Não vá se agarrar que a igreja prega que o amor de Cristo é que lhe salva, só isso não. Ele requer uma coisa sua, condições. E as condições é você vigiar, orar e não cair em tentação e não viver na prática do pecado. Eu faço uma pergunta, você tem convicção, certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Pastor, ancião, diácono, irmãos de igreja, você tem essa certeza? Se você, irmã, anda mostrando seus corpos sensuais, indo à academia, mostrando suas partes dos seus corpos sensuais, se você, irmã, vive levando para a igreja sensualidade, você está pecando, fazendo o seu irmão pecar. Você tem uma certeza que seu nome pode ser apagado do livro da vida a qualquer momento, se já não está. Você, irmão, que vive em Maracanã, assistindo futebol, você que anda aí todo apertadinho, mostrando músculo agora, que é a moda. Você, meu irmão, que vive comendo aí qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, e fica aí transgredindo as leis de Deus. Porque as leis de Deus não é só 10 mandamentos, ele envolve um todo. Tem muita coisa, irmãos, que devemos se afastar do mundo. Você que não está nem aí, cuidado, o seu nome pode estar sendo apagado do livro da vida. Porque aqui diz, meus queridos, presta atenção aqui, todo dever não cumprido e, olha, e a advertência ou a demonstração enviada do céu, que você não que não deu ouvido, que não se arrependeu, todo dever não cumprido, todo pecado que você acariciou, isso, irmãos, Deus está notando, e isso pode tirar o seu nome do livro da vida. Olha o que é que diz aqui, olha o que é que diz aqui, meus queridos, no livro de Apocalipse ainda, tá? No livro de Apocalipse, no livro de grande conflito, perdão, irmãos, não é no livro de Apocalipse, no livro grande conflito. Olha o que é que diz aqui ainda, na página 486. Presta atenção, irmãos, porque eu falo dessa forma. Eu tenho que dar um chacoalho em vocês, porque eu fico triste quando o irmão me escreve dizendo que eu estou apostatado, que estou perseguindo a igreja. Eu estou falando a verdade. Vai, pastor, vai, ancião, pregar esses assuntos lá na igreja, no púlpito. Vai pregar para ver se, pastor, não tira tua credencial, ancião, não tira teu cargo. Mas vocês pensem em cargos.
O pastor pensa no seu salário e o ancião, ele pensa na comodidade que ele está ali no seu cargo. Ah, eu sou ancião, eu não posso falar essas coisas, senão o ano que vem eu não sou mais ancião. Covardes, bajuladores de pastor e de obra. Eu amo a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A obra, a que prega a verdade. Sabe quem é que prega a verdade? Não é organização não, é os remanescentes. Somos nós que temos coragem. Eu vejo muitas pessoas se manifestando hoje contra as mentiras da igreja, contra os pecados, e são excluídas. Não façam isso, irmãos. Vocês estão sendo covardes. Excluir uma pessoa da igreja por pregar a verdade. No meu distrito aqui, envolve vários distritos ao redor. Eu quase não sou chamado mais para pregar, porque a minha fama é de acusar a igreja e falar mal da igreja. O que eu estou falando aqui não é mal não, irmãos. É a verdade. E olha o que é que diz aqui. Pecados de que não houve arrependimento. Grande conflito. Página 486. Pecados que não houve arrependimento e que não for abandonado, não serão perdoados nem apagados dos livros de registro. Pecados que não houve arrependimento nem confessado, não serão apagados, irmãos. E vocês que vivem no pecado, e se eu viver em algum pecado também, não serão apagados. Acorde para isso. Você, irmã, que gosta de mostrar o seu corpo sensual, de se pintar igual Jezabel, de pintar seu cabelo, que é de preto, pintar de caju, azul, verde. Você, minha irmã, que pinta suas unhas, tatua ela, agora apareceu tatuagem nas unhas, frozinha, sabe, lua. Isso é tatuagem, meus irmãos. E a Bíblia condena a tatuagem. E as irmãs fazem isso aí. Os pastores veem, os líderes veem. Não estão nem aí, meus irmãos. Não estão nem aí, não estão nem preocupados com a salvação das almas. Estão preocupados, sabe com o quê? Com os dízimos dela. Estão preocupados com isso. Agora com a vida espiritual, não. Eu, falando dessa forma aqui nesse canal, eu sou excluído, eu sou perseguido. Eu sou chamado como um apostata, como juiz, como perseguidor. Meus queridos, não é dessa forma, é o que está escrito. Pecados que não foram confessados não serão, e não foram abandonados, não serão perdoados, e nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ser. Agora presta atenção aqui, irmãos. Eu chego bem pertinho aqui da câmera. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Olha o que está escrito. Eu não estou aqui criticando, acusando, condenando ninguém. É a covardia de muitos pastores e líderes que não pregam essas coisas na igreja, que não pregam a verdade na igreja. Eu não vejo poucas pessoas pregando sobre o nome escrito no livro da vida, porque vai mexer com os pecados do povo. E diz aqui, olha, os pecados podem ser cometidos, presta atenção agora, irmãos, aqui, olha. Os pecados podem ser cometidos mais ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estão patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus são testemunhas de cada pecado registrado nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido e negado, encoberto do pai, da mãe, da esposa, do filho, do companheiro. A ninguém, só aqueles autores culpados que conhecem esse pecado poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, já está descoberta perante os seres celestiais. Não adianta você pecar escondido. Não adianta você ter um pecado dentro de si, achando que com isso você está ganhando vantagem. Você pode esconder ele do pai, da mãe, da esposa, do filho, da igreja, de quem for. Você pode esconder, mas de Deus não. Os anjos são testemunha. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu, irmãos. Deus conhece a minha intenção
desse trabalho que eu estou fazendo. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, você que vive aí no pecado, está gostando, está tendo prazer, aguarde o que vai acontecer, tá? As coisas estão piorando de mal a mal, de pior a pior. Espere o que vai acontecer. E você que é acomodado com o pecado e satisfeito com a vida que leva, quando vier a perseguição, a amargura e o sofrimento, você vai ser um dos traidores do povo de Deus. Cuidado para não acontecer isso. Porque agora, como vocês me acusam que eu sou perseguidor do povo de Deus e sou um acusador, não se preocupe, eu não estou sendo, eu estou mostrando a verdade. Agora, você que é contra o que eu falo e o que eu prego aqui, aí sim, você vai ser um perseguidor verdadeiro. Você que é o perseguidor verdadeiro, só que você não se manifestou ainda. Você tem perseguido os coitadinhos lá dentro da igreja, os coitados que gostam de pregar, corta eles do púlpito, põe num banco, eles ficam lá feito uma estátua, sabe? Sendo conservado ali num banco, igual formó, por vocês. Porque vocês, meus queridos, coloca formó naquele ser humano, coloca ele num banco e diz, conserve ele aí. Ele aí por todo o tempo que a igreja tiver aqui na terra. Ele não vai mais pregar. Mas pela graça de Deus, surgiu o YouTube, a internet, surgiu muitos meios da gente pregar a verdade. E hoje a igreja não tem como esconder. Tá, meus queridos? Eu vejo, irmãos, muita vergonha dentro da igreja. Vocês acham que Rodrigo Silva não vai dar conta do que ele falou dos espíritos de profecia? Ele chegar e falar assim, esse não tem doutrina, esse tem. Esse não tem princípio, esse tem. Esse não leva a salvação, esse salva. E, meus queridos, não, ele ainda falou assim, meus queridos, não precisamos crer, não somos obrigados a crer nesses livros, nessas palavras que está escritas aqui. Foi o que ele falou. Porque ele falar que não devemos crer em Ellen White, não somos obrigados, devemos crer só na Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, é a luz maior. Mas, meus queridos, sem essa luz menor, eu não ia descobrir a apostasia, os princípios, a doutrina que há dentro da igreja adventista. Queridos, essa é a mensagem. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem convicção? Então, se você tem, não fique de acordo com a apostasia que está dentro da igreja. Fale a verdade, pregue a verdade. Porque tem muitos irmãos aí que é contra a verdade, que não fala a verdade e ainda tem a cara de pau de dizer que é homem de Deus e de dizer que prega a verdade lá no púlpito. Eu não vi até agora ninguém pregando a verdade no púlpito, a não ser aqueles coitados que já estão afastados e foram perseguidos. E estão sendo muitos. Entendeu, meus queridos? Um irmão chegou para mim e falou assim, se ele estiver me assistindo, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele falou assim, irmão João, quando o senhor for pregar, não fale o nome adventista do sétimo dia, da igreja. Fale que abranja, irmão, todas as igrejas. E teve outro que falou, irmão João, quantas almas o senhor está ganhando no seu canal? Eu quero dizer uma coisa aqui para todos vocês, meus queridos. Eu estou pregando para pessoas que já se converteram um dia, que conhecem a Cristo, porém hoje estão apostatados. Eu estou pregando para pastores, ancião, liderança, irmãos lá dentro que é bajulador de pastores, de ancião, irmãos lá dentro que está de acordo com essa apostasia. Eu não estou pregando para o povo do mundo, para ganhar almas lá no mundo. Eu estou pregando para alertar a igreja, estou pregando para alertar você, para você fazer uma nova aliança com Deus, afastar-se dos pecados, da apostasia e ser uma nova criatura, porque você aceitou a Cristo, você se batizou, você tem seu nome escrito na igreja. Agora, você tem certeza que está escrito lá no céu? Procure saber isso, irmãos. Faça uma análise na sua vida.
o que você come, o que você bebe, porque mais de 70% dos adventistas tomam café. E lá no livro, lá, regime alimentar, conselho sobre regime alimentar, diz lá que é pecado tomar café. E quantos adventistas estão tomando café? Então, se o nome dele for passado hoje e o julgamento estiver pelos vivos, seu nome já foi tirado do livro da vida, porque não deixam o café. Eu tenho experiência com isso, com muitas pessoas. Eu dava curso do tabagismo e muitos adventistas eu via tomando café e passava uma receita para eles abandonar o café, lutava com eles ali, jogava um tratamento terapêutico para eles para abandonar o café, eles não conseguiam. Raro um deixar o café, é uma droga, e o adventista bitolado nessa droga. Coca-Cola, nossa, meus queridos, ali é outra droga. Irmãos, nós dizemos que a carne limpa, ela é permitida comer, mas quem come carne come sangue, e sangue na Bíblia é pecado. Irmãos, tem tantas coisas que devemos ter aí uma reforma na nossa vida, porque senão o nosso nome é tirado do livro da vida. E aqueles que são meio convertidos na questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Irmãos, tem tanta coisa. Esse programa aqui, esse canal, o intuito dele é pregar a verdade. Então não venham me acusar. Ah, ele é apostatado, ele está falando mal da igreja. Ah, meus irmãos, me perdoe. Fala outra coisa. Fala assim, irmão João, leia melhor os livros. Você quer mal de vista. Tenta aí ler melhor. Ou então, irmão, explica melhor. Fala outra coisa, irmãos. Mas dizer que eu sou perseguidor da igreja, dizer que eu sou apostatado, queridos, isso é um absurdo. Agora, até hoje, não me ligou um pastor, e muitos pastores têm meu número, não me ligou um sequer. Esses dias me ligou um para me pedir uma coisa. Eu não vou citar quem foi e a coisa que ele me pediu, mas ele me ligou, mas não tocou em assunto nenhum. Esses dias, fui convidado para pregar numa igreja. Chegando lá, preguei, todo mundo aceitou a mensagem e amém. Agora, muitos falam que eu estou falando mal da igreja e estou apostatado. Mas em que sentido isso aí? Porque eu estou falando a verdade? Me poupe, meu irmão. Porque se o senhor estiver pensando assim, e se o irmão ou a irmã está achando ruim minha mensagem, então vocês não vão aceitar ir para o céu. Porque lá no céu é santidade, não é de qualquer jeito. Vocês acham que vão para o céu de qualquer jeito? Pela uma palavrinha de um pastor, pelo um cargo que tem na igreja, ou por nome está escrito na igreja, por você se apresentar lá todo sábado no púlpito, ou você participar de uma liderança? Cuidado, meu irmão, seu nome está em risco de ser tirado do livro da vida. Nomes tem de monte escrito no livro da igreja, quase 20 milhões. Agora, garantia de salvação, isso não é. Agora, garantia de salvação verdadeira é você ter convicção que seu nome está escrito no livro da vida. Muito bem, meus queridos. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a vocês. Esse é o meu recado para os irmãos que diz que eu estou apostatando, falando heresia e estou perseguindo a igreja. Tá aproveitando aqui a mensagem. Isso inclui na mensagem, porque esses irmãos que vivem de acordo com a apostasia, os seus nomes vai ser apagados dos livros da vida, do livro da vida, e cuidado com isso aí. Bom, eu tenho vários textos ainda para ler, mas eu queria ler o último, aqui do Grande Conflito, sobre esse assunto. Na página ainda aqui, olha, eu quero ler aqui, irmãos, na página 485, diz assim ainda aqui sobre esse assunto, diz assim: a obra do juiz investigativo e extinção dos nossos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor Jesus. A obra do juiz investigativo e extinção dos nossos pecados será efetuados antes da segunda vinda de Cristo, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível, olha aqui agora, presta atenção, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso
deve ser investigado. É impossível você ser salvo com aquele jeitinho brasileiro. Sabe, hein? Você sabe do que eu estou falando, o jeitinho brasileiro. Ah, irmão, sabe o que é que pastores falam? Ah, irmão, se você não conseguiu vencer esse pecado aqui, a morte de Cristo cobre ele. Leandro Quadro cansou de falar isso. Ah, irmãos, se você não conseguiu vencer essa tentação, não é esse pecadinho que vai fazer com que você não vá para o céu, porque a graça de Cristo é maior. Esse é o jeitinho brasileiro dos adventistas do sétimo dia. A graça de Cristo te salva. Não é um pecadinho, mas aqui diz que a obra de cada homem, enquanto não for investigada e os pecados não for apagados, Cristo não volta. Enquanto o povo de Deus não estiver refletindo o caráter de Cristo, enquanto o povo de Deus não estiver selado, Cristo não vem e a obra não se encerra. Tá bom, meus irmãos? Aqui é livro de Espírito e Profecia. Você que é adventista tem que crer nisso. Não vá por onda de Rodrigo Silva, de muitos pregadores famosos, cheio de teologia de doutorado, não. Tá, irmãos? Vá pelo que está escrito. Bíblia e Espírito de Profecia, ó, que é a Bíblia, ó. Eu tenho mais de 20 Bíblias dessa. Eu investigo o que os textos, as traduções. Aqui é Espírito de Profecia. Eu não tenho dinheiro, a minha riqueza é essa aqui, olha. Eu sou hoje uma pessoa que luto hoje para ganhar o pão para amanhã, tá? Eu luto na minha vida para criar 6 filhos pequenos, mas eu não deixo de pregar a verdade e de ter meus livros, que é a palavra do Senhor, e a Bíblia, que é a maior luz. Não vai, irmão adventista, por heresia de pastores e liderança. Cuidado, você pode se perder. Eu conheço muitos irmãos, eu não vou citar aqui, nome que eu não posso. Igreja, tem uns 4 meses que batizou uma irmã. Eu sei do caso dela, tomando café de qualquer jeito, e ela continua do mesmo jeito. Foi batizada esses dias, ninguém ensina mais nada para ela. Quantos irmãos estão na igreja, batizaram-se sem ter ensinamento de vestimenta, de alimentação, de proceder aí na sociedade, das doutrinas, dos princípios. Vá perguntar para um adventista a história da igreja, como surgiu, as doutrinas, as profecias. Eles não sabem, muitos não sabem. Entendeu aqui, meus queridos? Cuidado, examine, busque no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que Deus seja louvado por essa mensagem. Que o seu coração seja sensível para aceitar essa mensagem. E que os irmãos que têm consciência e que entendem que a mensagem é a palavra de Deus, não fique falando que eu estou apostatado, perseguindo a igreja, que eu não estou. Venha pessoalmente a mim, os que é conhecido meu, que se diz que é meus amigos, porque se afastaram muitos de mim. Eu estou pouco me lixando. Eu estou preocupado é se o meu mestre não se afasta de mim e que ele não retire de mim o Espírito Santo e que meu nome não seja apagado do livro da vida. Eu estou preocupado é com isso. Agora, com irmãos que me criticam e me cortam de pregar, eu não estou nem preocupado com isso. Mas devemos viver em harmonia, queridos, de concordância com a verdade, não nessa separação. Hoje está uma guerra dentro da igreja adventista. E os maiores responsáveis e os maiores que estão sendo culpados disso aí é a liderança, os pastores, os anciãos. E isso vai aumentar mais e vai crescer. E vai chegar a um ponto que os nossos maiores inimigos, já está sendo, são os da própria igreja que a gente frequenta, da liderança e da organização. Devemos ter cuidado, irmãos. Avalie sua vida. Veja como ela está. Seja sincero com Deus. Que Deus o abençoe. Que possamos ser fiel a Deus até a morte. E aí a gente vamos receber, meus queridos, a coroa da vida eterna. Eu quero dizer para vocês que se alguém não gostou dessa mensagem, não precisa nem dar o seu like, não precisa nem se inscrever. Mas você que é a favor da verdade,
Você que gosta de ouvir a verdade, se inscreva nesse canal. Deixe o seu comentário e o seu like. Eu vou respeitar o seu comentário. Eu tenho respondido a quase todos, na medida que eu posso. Pela graça de Deus, o canal está crescendo. Pela graça de Deus, muitos estão sendo alcançados. Que Deus o abençoe. E se inscreva nesse canal no nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada família. Que essa mensagem venha de encontro com nossos corações. Senhor Deus, entendemos que a tua igreja é falha, está num estado de apostasia. Mas entendemos, Senhor, que precisamos pregar palavras, sermões de avivamento, sermões de reforma. Que os líderes, os pastores, todos nós, de um modo geral, se preocupem com nossos nomes escritos no livro da vida e venha essa indagação dentro de nós. Será que meu nome está escrito no livro da vida? Senhor Deus, devemos ter essa certeza. Coloca essa certeza em nossos corações, pelo poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e até o próximo tema, no nome de Jesus. Que Deus seja louvado.